A mendiga negra impressiona o milionário com sua voz maravilhosa em cantoria surpreendente. Era uma manhã qualquer na cidade que respirava luxo e miséria juntas, como duas faces de uma mesma moeda. A luz do sol refletia nos arranha-céus majestosos, mas a poucos quarteirões dali, a realidade era bem diferente. Eduardo, um milionário solitário, andava pelas ruas com os olhos fixos em seu celular, concentrado nas mensagens que pipocavam de seus associados. Ele pensava em números, lucros e contatos, sem perceber as vidas que se desenrolavam ao seu redor. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto caminhava apressadamente, um som envolvente cortou o barulho da cidade. Era uma voz poderosa e doce que parecia vir do fundo da alma. Ele parou, intrigado. A multidão se agrupava ao redor de uma mulher. Uma mendiga, coberta com roupas puídas, mas cuja presença era tudo menos despercebida. Sofia, com um olhar intenso e ferido, cantava uma música que contava histórias de dor e esperança. A cada nota, ela parecia compartilhar pedaços de sua vida, como se seu coração pulsasse através das palavras. Eduardo ficou paralisado, seu peito apertado. A voz daquela mulher transcendia a superficialidade da vida empresarial que ele vivia. As pessoas ao seu redor, distraídas com seus smartphones e redes sociais, agora paravam para ouvir. O contraste era brutal. Enquanto os ricos se preocupavam apenas em se exibir, Sofia transmitia algo verdadeiro, algo que ressoava com a essência humana. E ele, até então tão distante do mundo que se desenrolava ao seu redor, começou a enxergar a dureza da realidade. Conforme se aproximava dela, uma onda de emoção o invadiu. Queria falar, oferecer ajuda, mas a pressão dos seus associados, que certamente veriam aquele ato como um fraquejo, pesava em sua mente. A voz de Sofia era crua, mas havia ali uma beleza indescritível que o cativava. Ele queria mais do que assistir, queria entender. A canção terminou e a multidão, como um eco, começou a aplaudir. Eduardo sentiu um impulso curioso e, sem pensar, começou a conversar com ela. Sofia, com um sorriso tímido, revelou que sua voz não era apenas um dom, era um legado. Ela era filha de um cantor famoso que desapareceu misteriosamente anos atrás. O nome dele ainda ecoava nas rádios, mas Sofia carregava a dor de um passado que nunca conheceu. A amizade entre eles cresceu em meio a sorrisos e confidências, mas Eduardo sabia que havia uma linha fina entre seus mundos e que ele estava prestes a cruzá-la. Suas reuniões estúpidas e discursos vazios contrastavam com o calor genuíno da conexão que sentia com Sofia. Mas a tranquilidade dessa nova amizade não durou. Um empresário do mundo da música, atraído pela voz de Sofia, apareceu do nada, desejando explorar seu talento. Ela hesitou, a insegurança a consumia. E no coração de Eduardo, um desejo de protegê-la e, ao mesmo tempo, a pressão de manter sua imagem intacta o consumia. Como ele poderia ajudá-la sem se arriscar a perder tudo? No entanto, uma ameaça maior estava se formando. Um dos associados de Eduardo o confrontou, insinuando que poderia expor a história de Sofia, invocando o escândalo que poderia arruinar a vida dela e a reputação de Eduardo. Um dilema surgia, um caminho cheio de incertezas.
ele se viu diante de uma escolha: ajudar Sofia, sua única conexão genuína, ou ceder à pressão fria e cruel do mundo empresarial. A dúvida pairava no ar, sufocante. Eduardo se perguntava se a verdadeira felicidade poderia ser encontrada ao lado de alguém que representa tudo que ele deixara para trás, em um mundo onde o brilho do dinheiro ofuscava a luz da verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo sentou-se em um banco próximo. Sua mente uma tempestade. O dilema atormentava-o: proteger Sofia ou salvar sua imagem. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o caos irrompeu. Um grito feroz cortou o ar. As pessoas na multidão se entreolharam, assustadas, antes que um estrondo ecoasse pela rua. Alguém tinha caído. Quando Eduardo se levantou, viu um homem, alto e corpulento, empurrando o público enquanto avançava. A voz ainda reverberando no ar. Você é a filha dele, não é? Berrou o homem, com os olhos arregalados e a fúria cravada no rosto. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ninguém sabia a quem ele se referia. Uma onda de agitação se ergueu entre as pessoas, murmurando algo sobre o passado. Ele queria gritar, mas as palavras estavam presas. Sofia, pálida como um lençol, olhou para o homem. Do que você está falando? Perguntou, a insegurança dançando em sua voz. Era um fio tênue de esperança em meio ao caos. Mas o homem apontou com raiva, e suas palavras explodiram como balas. Seu pai, ele destruiu minha vida. Ele te deixou e com isso se esqueceu de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos se viraram para Sofia, os olhares curiosos e críticos. Eduardo sentiu um frio na espinha. A verdade do passado, sombria e monstruosa, estava se desenrolando. O homem continuou a gritar, revelando mais segredos. Ele nunca tinha que ir embora. Você sabe disso. Minha família foi destroçada. E agora você quer se aproveitar da fama dele? As palavras foram como uma faca cortando o ar pesado. A multidão ficou em choque. Olhares de reprovação se voltaram para Sofia. Eduardo sentiu seu peito apertar. Não ali, não agora. Ele queria protegê-la, gritar que não era verdade, mas sua voz morreu em sua garganta. Todo o glamour do luxo de sua vida parecia evaporar diante daquela revelação. Um espelho quebrado, refletindo os pedaços de sua própria existência. Sofia olhou para Eduardo, os olhos cheios de dor. Eu não sabia. Ele, o desespero em seu olhar era palpável. Mas antes que ela pudesse terminar, o homem avançou como um predador. Essa é a verdade e você vai sofrer as consequências. Vou expor você, vou queimar seu nome. As palavras ressoaram na mente de Eduardo, como um eco de todos os seus medos. A tensão no ar era palpável. Os rostos ao redor mudavam, de curiosidade para desprezo. Ele percebeu que tudo aquilo estava além do que poderia controlar.
A cena estava se desenrolando como um filme trágico. E ele estava prestes a perder a única coisa que tinha com a mulher, que agora estava mais distante do que nunca. E então, a sirene de uma viatura cortou o ar. As luzes vermelhas refletiam nas paredes das lojas ao redor, e a multidão ficou tensa, dividida entre o alívio e o pavor. O homem se virou instintivamente, e Eduardo soube que este era o momento. Mas o que ele poderia fazer? Como proteger Sofia quando a verdade poderia ser mais destrutiva do que qualquer mentira? O oficial entrou na cena e viu o caos. Eduardo sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que ele faria agora? Era hora de agir. Mas como lidar com a tempestade que havia se formado entre eles? Enquanto a polícia tentava controlar a situação, a vida deles mudava diante de seus olhos. E Eduardo sabia que nada seria como antes. Uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Sofia? O que mais estava escondido sob a superfície? Ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Eduardo sentiu seu coração acelerar enquanto a polícia tentava controlar a situação. O homem, ainda furioso, continuava a gritar para Sofia, enquanto olhares de reprovação da multidão se multiplicavam. Ele queria proteger a mulher que havia se tornado tão importante para ele. Mas a verdade sobre o passado dela estava emergindo e a atmosfera estava carregada de tensão. A sirene da viatura ecoava, mas nada parecia mais alto do que os gritos do homem. A multidão se separou um pouco, fazendo espaço para os policiais, mas a agitação só aumentava. Sofia estava paralisada, seus olhos refletindo o desespero. Um mundo de dor se abrindo à sua frente. Então, de repente, algo completamente inesperado aconteceu. Um envelope marrom acertou a mão de Sofia, que estava tremendo. Ela olhou para baixo, confusa, enquanto Eduardo tentava entender do que se tratava. De dentro do envelope, um papel amarelado começou a escorregar, revelando uma foto desbotada de um homem. Na imagem, um cantor famoso sorri, cercado por fãs. Mas não era só isso. Ao lado dele, uma mulher estava abraçada a ele. Sofia, ainda criança, com um sorriso inocente. A multidão silenciou instantaneamente. Os rostos se viraram novamente para ela, agora com expressões de incredulidade. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Não podia ser. Como essa foto estava ali? Qual era a conexão entre Sofia e aquele homem que desapareceu? Como você? Sofia sussurrou, olhando para o homem da foto como se estivesse vendo um fantasma. Eduardo também estava em choque, e a revelação começou a se formar em sua mente. Isso não pode ser verdade! Gritou o homem que a confrontava, agora com um olhar confuso encarnado em ódio. Você é uma fraudadora, expondo-se como a filha dele, enquanto não faz ideia do que realmente aconteceu. Era como se ele tivesse perdido o foco, não sabia mais. Se estava furioso ou aterrorizado. O oficial da polícia se aproximou, percebendo a tensão crescente. Pessoal, acalmem-se. Precisamos esclarecer essa situação. Mas Eduardo mal ouviu, seus sentidos fixos na foto. Quem te deu isso, Sofia? Ele perguntou, sua voz tremendo. Essa era a pergunta que precisava ser respondida. A mulher hesitou. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava em volta. A multidão agora em um suspense carregado. Foi então que uma mulher desconhecida apareceu do meio da multidão. Ela parecia ter vindo do nada, com cabelos grisalhos e uma expressão determinada. Sua voz cortou o ar. Eu posso explicar. Ela se adiantou, apontando para Sofia. Sou eu quem tem as respostas que vocês procuram. Eduardo acompanhou cada movimento dela.
sua mente correndo. A mulher estava vestida de forma simples, mas havia um brilho nos olhos dela. Ele nunca a tinha visto, mas sentia uma conexão estranha. A mulher olhou diretamente para Sofia e o silêncio se tornou pesado. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não desapareceu. Ele foi forçado a se esconder. A mulher continuou, mas as palavras pareceram se misturar. Eduardo não conseguia entender o que estava acontecendo. A história de Sofia estava se desdobrando em algo muito maior do que imaginou. Espera! Eduardo interrompeu, buscando recuperar o controle. O que você está dizendo? O que isso tem a ver com tudo isso? Mas a mulher apenas se inclinou para Sofia, agora arregalando os olhos, como se estivesse vendo não apenas a filha de um cantor, mas algo muito mais profundo e maior que qualquer um ali. O caos estava de volta, agora com um novo nível de intensidade. O homem que a confrontava parecia estar perdendo seu controle, enquanto a multidão murmurava confusa. Sofia estava paralisada, seus olhos fixos na mulher. Eduardo sentiu um nó na garganta. Que segredos estavam escondidos por trás da máscara de fama e dor? E mais importante, como tudo isso afetaria eles? Um mistério maior estava por se desenrolar. E agora Eduardo e Sofia se encontravam no centro de uma tempestade que poderiam nunca ter previsto. Sofia ficou paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido do meio da multidão. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu. Ele foi levado. Um murmúrio percorreu a crowd, os rostos agora virados em sua direção, a curiosidade misturada com ceticismo. Eduardo sentia o coração disparar. Levado? Como assim? Por quem? Por quê? Sua mente estava em chamas, respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria, algo que ameaçava muitos. E por isso teve que se ocultar. Sua vida estava em perigo. Perigo? O que você está dizendo? Sofia ofegou. A confusão lhe cortando como uma faca. Acredite, a incredulidade dançava nos olhares da multidão. O homem que a confrontava estava agora em silêncio, a raiva dando lugar à confusão. Antes que a mulher pudesse responder, um grito estonteante cortou o ar. Outro homem, num terno escuro, surgiu pelo meio da multidão. Não acredite nisso! Ele berrou os olhos, arregalados. Ela está mentindo, tem que ser uma armadilha. Eduardo olhou entre os dois, o caos se intensificando. Quem é você? Perguntou. Sua voz tensa, mas firme. O advogado de sua família. Disse o homem, com um olhar ameaçador. E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo. Ele se foi. E é melhor que fique assim. Sofia, você não quer saber mais do que ela está tentando puxar você para dentro. Não quer? O impacto dessas palavras foi como uma avalanche, arrastando todos para um abismo de incertezas. Como assim se foi? O que você sabe? Sofia perguntou desesperada, sua voz mal sendo audível. O homem do terno gesticulou, ficando mais próximo. Por que não pergunta para sua mãe? Ela está bem ali. E como se os astros tivessem se alinhado, ele apontou para uma mulher na beirada da multidão. Alguém familiar. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Você disse que ela estava morta! A acusação saiu de sua boca como um sussurro indignado. Aquelas palavras cortaram o espaço, e todos os olhos se voltaram para a mulher que estava sendo apontada. Eu fiz o que era melhor para você, e você sabe disso! Respondeu a mulher,
com uma expressão de dor misturada a um toque de raiva. Não é o que você pensa. Dispara o caos! As vozes se sobrepunham e o advogado parou, sua expressão endurecendo. Vocês não entenderam ainda? A verdade sobre o passado dela pode abalar tudo o que você conhece. Sofia olhou de um rosto a outro. Tudo o que ela acreditava, todas as verdades que pensava saber, estavam se desmoronando. E Eduardo, ao seu lado, parecia perdido, tão confuso quanto ela. Mas o que mais está escondido, então? Sofia implorou, seu olhar fixo na mulher que carregava suas verdades. Quem sou eu de verdade? A mulher hesitava, e por um instante, o mundo pareceu parar. Os murmúrios cessaram, e um silêncio profundo tomou conta da cena. A tensão nascia de cada canto, o baque de um coração partido. A mulher finalmente abriu a boca. Sofia, você não é só a filha do seu pai. Você é parte de uma coisa maior do que consegue imaginar. Há segredos que vão muito além de nós. E eles estão muito próximos de você. O impacto dessas palavras ressoou como um eco profundo nas almas de todos que ali estavam. Eduardo sentia o peso do mundo em cima dele. O que Estrela estava se revelando? A conexão de Sofia estava prestes a beirar o caos. O homem no terno sussurrou para seu advogado. Um mar de certeza no olhar. Precisamos ir agora. Não podemos deixar que isso se dissemine. Mas era tarde demais. A cena estava prestes a mudar para sempre. E com isso, um grito irrompeu por trás deles. Uma determinação impiedosa. Ninguém vai levar Sofia. Eu não deixarei que essa verdade a destrua. Um tiro! A multidão entrou em pânico, correndo em direção a qualquer lugar que lhes parecesse seguro. E Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. Eduardo agarrou seu braço, puxando-a para trás. Mas o eco do disparo ainda reverberava. E o que viria depois? Aquela era a virada mais chocante de suas vidas. A verdade, cruel e devastadora, estava mais próxima do que todos poderiam imaginar. O que seriam? Essas verdades? Como elas interligariam suas vidas? O tempo parecia lento, mas as respostas se afastavam lentamente, numa espiral de incertezas. Sofia ficou paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido do meio da multidão. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu, ele foi levado. O murmúrio percorreu a multidão, os rostos agora virados em sua direção. A curiosidade misturada com ceticismo. Eduardo sentia seu coração disparar. Levado? Como assim? Por quem? Por quê? Sua mente estava em chamas, respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria. Algo que ameaçava muitos. E por isso teve que se ocultar. Perigo? O que você está dizendo? Sofia ofegou, a confusão lhe cortando como uma faca. A incredulidade dançava nos olhares da multidão. O homem que a confrontava estava agora em silêncio, a raiva dando lugar à confusão. Antes que a mulher pudesse responder, um grito estonteante cortou o ar. Outro homem, num terno escuro, surgiu pelo meio da multidão. Não acredite nisso! Ele berrou, os olhos arregalados. Ela está mentindo! Tente ser uma armadilha! Eduardo olhou entre os dois, o caos se intensificando. Quem é você? Perguntou, sua voz tensa, mas firme. O advogado de sua família, disse o homem, com um olhar ameaçador. E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo. Ele se foi. E é melhor que fique assim. Sofia,
Você não quer saber mais do que ela tá tentando puxar você pra dentro, não quer? O impacto dessas palavras foi como uma avalanche, arrastando todos para um abismo de incertezas. Como assim, se foi? O que você sabe? Sofia perguntou desesperada, sua voz mal sendo audível. O homem do terno gesticulou, ficando mais próximo. Por que não pergunta para sua mãe? Ela tá bem ali. E como se os astros tivessem se alinhado. Ele apontou para uma mulher na beirada da multidão. Alguém familiar. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Você disse que ela estava morta. A acusação saiu de sua boca como um sussurro indignado. Aquelas palavras cortaram o espaço e todos os olhos se voltaram para a mulher que estava sendo apontada. Eu fiz o que era melhor para você, e você sabe disso, respondeu a mulher, com uma expressão de dor misturada a um toque de raiva. Não é o que você pensa! E dispara o caos. As vozes se sobrepunham e o advogado parou, sua expressão endurecendo. Vocês não entenderam ainda? A verdade sobre o passado dela pode abalar tudo o que você conhece. Sofia olhou de um rosto a outro. Tudo o que ela acreditava, todas as verdades que pensava saber estavam se desmoronando. E Eduardo, ao seu lado, parecia perdido, tão confuso quanto ela. Mas o que mais está escondido, então? Sofia implorou, seu olhar fixo na mulher que carregava suas verdades. Quem sou eu de verdade? A mulher hesitava, e por um instante o mundo parecia parar. Os murmúrios cessaram, e um silêncio profundo tomou conta da cena. A tensão nascia. Que cada canto! O baque de um coração partido. A mulher finalmente abriu a boca. Sofia, você não é só a filha do seu pai. Você é parte de uma coisa maior do que consegue imaginar. Há segredos que vão muito além de nós. E eles estão muito próximos de você. Neste instante, um grito irrompeu por trás deles. Um homem de aparência angustiada, com um olhar de desespero nas feições, empurrou a multidão e se aproximou. Sofia, escute! Ele gritou, a voz tremendo. Eu sou seu irmão! A revelação atingiu a todos como um relâmpago. O choque tomou conta da cena. Sofia mal conseguiu processar as palavras. Ela olhou para a mulher, depois para o homem que se apresentava como seu irmão. O quê? Como assim? Sua voz saiu quase em um sussurro. Ele é seu! Irmão! Eu não podia te contar! E não era seguro! A mulher, a mãe de Sofia, murmurou, a dor evidente em seu olhar. Por que você nunca me disse? O grito de Sofia ecoou pela multidão, seu coração disparado. Porque você tinha que estar segura e sua vida estava em perigo. Você não entende. Ela tentava justificar, mas suas palavras pareciam perdidas no caos. Sofia estava em choque. Como assim sempre teve um irmão? O que isso significava para ela? Eduardo, próximo, sentiu o coração apertar. O mundo de Sofia estava desmoronando diante de seus olhos. E ele sabia que a verdade só traria mais dor. Mas agora não havia volta. Como as peças do quebra-cabeça se encaixariam? O homem de terno olhou para o novo recém-chegado com um misto de raiva e desespero. Chega! É hora de... E tudo pode desmoronar aqui! Ele tentou puxar Sofia para longe, mas Eduardo intercedeu. Não, não vamos deixar que isso acabe aqui! O desejo de proteger Sofia crescia, mas ele também se sentia perdido. Sofia, você precisa saber. Nesse momento, uma sirene ensurdecedora cortou a tensão, sinalizando uma nova escalada do caos. As luzes vermelhas se aproximavam, mas a tempestade de segredos só começava a se revelar. O que mais estava escondido sob a superfície? E como a revelação do irmão mudaria tudo entre eles? O jogo estava apenas começando. Sofia ficou paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido do meio da multidão. A tensão no ar era palpável,
como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu, ele foi levado. Um murmúrio percorreu a multidão, os rostos agora virados em sua direção, a curiosidade misturada com ceticismo. Eduardo sentia seu coração disparar. Levado? Como assim? Por quê? Por quê? Sua mente estava em chamas, respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria, algo que ameaçava muitos, e por isso teve que se ocultar. Perigo? E que você está dizendo? Sofia ofegou, a confusão lhe cortando como uma faca. A incredulidade dançava nos olhares da multidão. O homem que a confrontava estava agora em silêncio, a raiva dando lugar à confusão. Antes que a mulher pudesse responder, um grito estonteante cortou o ar. Outro homem, num terno escuro, surgiu pelo meio da multidão. Não acredite nisso, ele berrou, os olhos arregalados. Ela está mentindo. Tem que ser uma armadilha. Eduardo olhou entre os dois, o caos se intensificando. Quem é você? Perguntou, sua voz tensa, mas firme. O advogado de sua família, disse o homem, com um olhar ameaçador. E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo. Ele se foi, e é melhor que fique assim. Sofia, você não quer saber mais do que ela está tentando puxar você para dentro, não quer? O impacto dessas palavras foi como uma avalanche, arrastando todos para um abismo de incertezas. Como assim se foi? O que você sabe? Sofia perguntou desesperada, sua voz mal sendo audível. O homem do terno gesticulou, ficando mais próximo. Por que não pergunta para sua mãe? Ela está bem ali. E como se os astros tivessem se alinhado, ele apontou para uma mulher na beirada da multidão. Alguém familiar. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Você disse que ela estava morta? A acusação saiu de sua boca como um sussurro indignado. Aquelas palavras cortaram o espaço e todos os olhos se voltaram para a mulher que estava sendo apontada. Eu fiz o que era melhor para você, e você sabe disso. Respondeu a mulher, com uma expressão de dor misturada a um toque de raiva. Não é o que você pensa! E dispara o caos. As vozes se sobrepunham, e o advogado parou, sua expressão endurecendo. Vocês não entenderam ainda? A verdade sobre o passado dela pode abalar tudo o que você conhece. Sofia olhou de um rosto a outro. Tudo o que ela acreditava, todas as verdades que pensava saber, estavam se desmoronando. E Eduardo ao seu lado parecia perdido, tão confuso quanto ela. Mas o que mais está escondido então? Sofia implorou, seu olhar fixo na mulher que carregava suas verdades. Quem sou eu de verdade? A mulher hesitava e por um instante o mundo parecia parar. Os murmúrios cessaram e um silêncio profundo tomou conta da cena. A tensão nascia de cada canto, o baque de um coração partido. A mulher finalmente abriu a boca. Sofia, você não é só a filha do seu pai. Você é parte de uma coisa maior do que consegue imaginar. Há segredos que vão muito além de nós. E eles estão muito próximos de você. Então, do nada, um grito cortou o ar e todos se viraram. Um homem da segurança avançou, empurrando. As pessoas, saia do caminho! O que está acontecendo aqui? Ele parecia decidido a controlar a situação, mas sua presença apenas gerou mais confusão. E justo quando parecia que tudo estava prestes a se acalmar, uma explosão estrondosa ecoou.
O chão tremeu sob os pés de todos. Um alarme disparou. O vidro de uma loja próxima quebrou. As pessoas gritaram e começaram a correr em todas as direções. O pânico se instalando como um vírus. No caos, Sofia, em busca de Eduardo, ficou paralisada. Eduardo! O medo tomou conta dela. Ele não estava mais ao seu lado. Na correria, ele havia desaparecido da vista dela. O coração dela disparou. De repente, algo chocante surgiu na sua mente. Ela se lembrou da foto que a mulher havia mostrado. Seu pai cercado por fãs. Mas havia algo mais. Algo que ela nunca tinha conectado antes. O olhar de seu irmão era semelhante ao olhar de Eduardo. Ela girou, tentando reassociar a imagem. Poderia Eduardo? Não. As separações, as mentiras, era muito para processar. O avesso da verdade estava se revelando. E quando ela finalmente o avistou na multidão, ele estava fazendo algo que a deixou gelada. Eduardo, com uma expressão sombria e determinada, estava se aproximando do homem que havia gritado. Onde está o seu pai, Sofia? O que ele fez com a nossa família? As palavras cortaram o ar e a multidão pareceu congelar. O que significava aquilo? O que estava acontecendo entre eles? Sofia estava em pânico. A conexão estava ali, mas a revelação parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Naquele momento, todas as respostas se tornaram dúvidas. O que mais estava envolvido nessa teia? De mentiras? O que Eduardo realmente sabia? E assim, enquanto o caos continuava ao redor deles, o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. O que realmente unia essas vidas? O que isso significaria para o futuro? Uma nova tempestade estava se formando e a verdade estava mais distante do que nunca. Sofia estava paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido do meio da multidão. A tensão do ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu, ele foi levado. Um murmúrio percorreu a multidão. Eduardo, sentindo seu coração disparar, perguntou: Levado? Como assim? Por quem? Por quê? Sua mente estava em chamas, respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria. Algo que ameaçava muitos, e por isso teve que se ocultar. Perigo? O que você está dizendo? Sofia ofegou, a confusão colocando um nó em sua garganta. O homem que a confrontava já não parecia tão seguro, sua raiva se dissolvendo em dúvida. Antes que a mulher pudesse explicar mais, um grito estonteante ecoou. Um homem em um terno escuro surgiu, cortando o caminho. Não acreditem nela! Ele berrou, agitado. Ela está mentindo, é uma armadilha. Quem é você? Eduardo disparou, tensando-se. O que você sabe? Sou o advogado da família, respondeu ele, com uma expressão desdenhosa. E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo. E é melhor que fique assim. Sofia, não se deixe levar por essas mentiras. Um profundo silêncio pairou. As palavras ressoaram como um trovão. Como assim se foi? O que você sabe? Sofia perguntou, a tensão em seu corpo crescendo. Por que você não pergunta para sua mãe? Ele pontuou, virando-se na direção de uma mulher ali perto. Uma estranha sensação de reconhecimento disparou em Sofia. O que era aquilo? A mulher, que parecia mais velha, mais conhecível, lançou um olhar inseguro.
Eu fiz o que era melhor para você. Ela gritou. Para mim? Você a escondeu de mim. Não me disse a verdade! As vozes se superpunham. O caos se instalava de novo. A tensão aumentava. Mas o que tá a esconder, mãe? Sofia estava angustiada. Quem sou eu de verdade? Nesse instante, outra figura emergiu da agitação. Um homem, suado e desesperado, chegou gritando. Ela é minha filha! Os olhares se viraram. Sofia e Eduardo ficaram paralisados. O quê? Como assim? Sofia balbuciou. A ideia parecia absurda. O homem avançou, sua voz carregada de emoção. Foi você quem me levou a crer que ela estava morta, que era melhor para todos, mas fiz escolhas erradas. Eu sou seu pai. Um novo silêncio tomou conta da cena. Era como se o tempo houvesse parado. O pânico explodiu. Sofia olhou para Eduardo. Seus olhos amendoados se encheram de lágrimas. Não pode ser! A multidão parecia congelada. Alguém até sussurrou. Isso não pode ser verdade. O homem interno se afastou, seu semblante aterrorizado. E quando a verdade começou a acertar, um tiro ecoou. Um disparo ensurdecedor fugiu de um canto da multidão. As pessoas se esquivaram. Gritos, misturados ao pânico, foram suficientes para desatar o caos. Mas algo momentâneo. Eduardo puxou Sofia para trás, protegendo-a. Sofia, fica aqui! Ele gritou, sua voz carregada de determinação. Ela estava em choque, as palavras do homem, o pânico no ar, tudo se confundindo. O homem, seu pai, tinha o olhar de um caçador, como se soubesse que aquilo poderia terminar mal. Temos que ir, ele gritou, puxando-a pelo braço. Eles não podem descobrir. Descobrir o quê? Sofia não conseguia processar. O que mais estava escondido? Eduardo se colocou à frente, bloqueando o caminho. Não! Você vai me explicar tudo antes de ir para qualquer lugar. Sua voz era firme, mas seu olhar estava tomado por um misto de medo e determinação. E então, enquanto a confusão aumentava e sirenes se aproximavam, uma nova verdade emergiu. O homem que gritou. Aquele interno estendeu a mão e, com um olhar sinistro, disparou algo que os deixou gelados. Todos vocês estão em perigo. O que está prestes a acontecer vai abalar tudo. O aviso pairou no ar como uma sombra, enquanto o caos começava a recuar. Mas os olhos de Sofia estavam fixos em Eduardo. Ele berrou uma última frase que ecoou. Quem somos nós, Sofia? E a resposta estava mais distante do que nunca. Um labirinto de segredos e revelações a esperar. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido? Sofia estava paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido do meio da multidão. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu, ele foi levado. Um murmúrio percorreu a multidão. Eduardo, sentindo seu coração disparar, perguntou: levado? Como assim? Por quem? Por quê? Sua mente estava em chamas, respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria. Algo que ameaçava muitos. E por isso teve que se ocultar. Perigo? O que você está dizendo? Sofia ofegou.
a confusão lhe cortando como uma faca. O homem que a confrontava já não parecia tão seguro, sua raiva se dissolvendo em dúvida. Antes que a mulher pudesse explicar mais, um grito estonteante ecoou. Um homem em um terno escuro surgiu, cortando o caminho. "Não acreditem nela!" ele berrou. "Agitado! Ela está mentindo! É uma armadilha!" "Quem é você?" Eduardo disparou, tensando-se. "O que você sabe?" "Sou o advogado da família", respondeu ele, com uma expressão desdenhosa. "E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo, e é melhor que fique assim. Sofia, não se deixe levar por essas mentiras!" Um profundo silêncio pairou. As palavras ressoaram como um trovão. "Como assim se foi? O que você sabe?" Sofia perguntou, a tensão em seu corpo crescendo. "Por que você não pergunta para sua mãe?" Ele pontuou, virando-se na direção de uma mulher ali perto. Uma estranha sensação de reconhecimento disparou em Sofia. O que era aquilo? A mulher, que parecia mais velha, mais conhecível, lançou um olhar inseguro. "Eu fiz o que era melhor para você!" Ela gritou. "Para mim? Você a escondeu de mim! Não me disse a verdade! As vozes se superpunham, o caos se instalava de novo! A tensão aumentava! Mas o que está a esconder, mãe?" Sofia estava angustiada. "Quem sou eu de verdade?" Nesse instante, outra figura emergiu da agitação. Um homem, suave e desesperado, chegou gritando. "Ela é minha filha!" Os olhares se viraram. Sofia e Eduardo ficaram paralisados. "O quê? Como assim?" Sofia balbuciou. A ideia parecia absurda. O homem avançou, sua voz carregada de emoção. "Foi você quem me levou a crer que ela estava morta, que era melhor para todos. Mas fiz escolhas erradas. Eu sou seu pai." Um novo silêncio tomou conta da cena. Era como se o tempo houvesse parado. O pânico explodiu. Sofia olhou para Eduardo. Seus olhos amendoados se encheram de lágrimas. "Não pode ser!" A multidão parecia congelada. Alguém até sussurrou. "Isso não pode ser verdade." O homem interno se afastou, seu semblante aterrorizado. E quando a verdade começou a acertar, um tiro ecoou. Um disparo ensurdecedor fugiu de um canto da multidão. As pessoas se esquivaram. Gritos misturados ao pânico foram suficientes para desatar o caos. Mas algo momentâneo. Eduardo puxou Sofia para trás, protegendo-a. "Sofia, fica aqui!" ele gritou, sua voz carregada de determinação. Ela estava em choque. As palavras do homem, o pânico no ar, tudo se confundindo. O homem, seu pai, tinha o olhar de um caçador, como se soubesse que aquilo poderia terminar mal. "Temos que ir!" ele gritou, puxando-a pelo braço. "Eles não podem descobrir." Descobrir o quê? Sofia não conseguia processar. O que mais estava escondido? Eduardo se colocou à frente, bloqueando o caminho. "Não! Você vai me explicar tudo antes de ir para qualquer lugar." Sua voz era firme, mas seu olhar estava tomado por um misto de medo e determinação. E então, enquanto a confusão aumentava e sirenes se aproximavam, uma nova verdade emergiu. O homem que gritou, aquele interno, estendeu a mão e, com um olhar sinistro, disparou algo que os deixou gelados. "Todos vocês estão em perigo. O que está prestes a acontecer vai abalar tudo." Um vento forte soprou pelo local, fazendo os cabelos de Sofia voarem e trazendo um arrepio em sua espinha. O homem interno então começou a falar novamente. Desta vez sua voz carregava um sentimento de urgência. "Eu sou parte de algo maior, e o que seu pai descobriu está atrelado a você, Sofia." "Como assim ligado a mim?" O tom de Sofia era de incredulidade, mas algo dentro dela começou a desconfiar. O olhar do homem parecia carregado de um peso que ela não conseguia entender.
Ele não desapareceu só porque queria. Ele te deixou uma mensagem antes de sumir. O homem passou a mão pela testa, tomado por um frenesi. Você precisa ouvir, Sofia. Há um segredo que envolve sua mãe, sua identidade e até mesmo Eduardo. O olhar dele se fixou em Eduardo, uma tensão começando a se formar entre eles. Eduardo, por sua vez, estava completamente confuso, a raiva misturada com a necessidade de proteger Sofia. O que você sabe sobre nosso futuro? Sobre o que está ameaçado? O desespero na voz dele fez a multidão hesitar. Todos os olhares fixados nas palavras pesadas que estavam sendo ditas. E justo quando a atmosfera estava prestes a se desfazer, um novo tiro ecoou. A multidão gritou em uníssono, correndo descontroladamente em todas as direções. O homem que se dizia pai de Sofia caiu para trás, a expressão de choque se misturando com a dor. Sofia gritou. Eduardo puxou-a para perto, mas tudo estava em um turbilhão. Ele não sabia quem proteger, o que acreditar ou a quem correr. E nesse momento, a verdade mais sombria começou a se concretizar nas sombras. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras e segredos? E agora? O que aconteceria se a única pessoa que poderia desvendar esses mistérios se tornasse o alvo dessa tempestade? Enquanto Sofia tentava entender o que estava prestes a se revelar, a vida dela começava a desmoronar em uma nova vertente de incertezas. Sofia estava paralisada, olhando diretamente para a mulher que havia surgido. E o meio da multidão. A tensão no ar é palpável, como um fio prestes a se romper. O que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula mal escapou de seus lábios. A mulher, com os olhos cheios de determinação, deu um passo à frente. Sofia, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não só desapareceu, ele foi levado. Um murmúrio percorreu a multidão. Eduardo, sentindo seu coração disparar, perguntou: Levado? Como assim? Por quem? Por quê? Sua mente estava em chamas. Respostas urgentes queimando em seu peito. A mulher respirou fundo e continuou. Ele descobriu algo que não deveria. Algo que ameaçava muitos. E por isso teve que se ocultar. Perigo? O que você está dizendo? Sofia ofegou, a confusão lhe cortando como uma faca. O homem que a confrontava já não parecia tão seguro. Sua raiva se dissolvendo em dúvida. Antes que a mulher pudesse explicar mais, um grito estonteante ecoou. Um homem em um terno escuro surgiu, cortando o caminho. Não acreditem nela! Ele berrou agitado. Ela está mentindo! É uma armadilha! Quem é você? Eduardo disparou, tensando-se. Que você sabe? Sou o advogado da família, respondeu ele com uma expressão desdenhosa. E essa mulher é uma mentirosa. Seu pai não está vivo, e é melhor que fique assim. Sofia, não se deixe levar por essas mentiras. Um profundo silêncio pairou. As palavras ressoaram como um trovão. Como assim se foi? O que você sabe? Sofia perguntou, a tensão em seu corpo crescendo. Por que você não pergunta para sua mãe? Ele pontuou, virando-se na direção de uma mulher ali perto. Uma estranha sensação de reconhecimento disparou em Sofia. Que era aquilo? A mulher, que parecia mais velha, mais conhecível, lançou um olhar inseguro. Eu fiz o que era melhor para você, ela gritou. Para mim? Você escondeu de mim. Não me disse a verdade. As vozes se superpunham. O caos se instalava de novo. A tensão aumentava. Mas o que tá a esconder, mãe? Sofia estava angustiada. Quem sou eu de verdade? Nesse instante, outra figura emergiu da agitação. Um homem, suado e desesperado, chegou gritando. Ela é minha filha! Os olhares se viraram. Sofia e Eduardo ficaram paralisados. O quê? Como assim? Sofia balbuciou. A ideia parecia absurda.
O homem avançou, sua voz carregada de emoção. Foi você quem me levou a crer que ela estava morta, que era melhor para todos. Mas fiz escolhas erradas. Eu sou seu pai. Um novo silêncio tomou conta da cena. Era como se o tempo houvesse parado. O pânico explodiu. Sofia olhou para Eduardo. Seus olhos amendoados se encheram de lágrimas. Não pode ser! A multidão parecia congelada. Alguém até sussurrou. Isso não pode ser verdade. O homem interno se afastou, seu semblante aterrorizado. E quando a verdade começou a acertar, um tiro ecoou. Um disparo ensurdecedor fugiu de um canto da multidão. As pessoas se esquivaram. Gritos misturados ao pânico foram suficientes para desatar o caos. Eduardo puxou Sofia para trás, protegendo-a. Sofia, fica aqui, ele gritou, sua voz carregada de determinação. Ela estava em choque. As palavras do homem, o pânico no ar, tudo se confundindo. O homem, seu pai, tinha o olhar de um caçador, como se soubesse que aquilo poderia terminar mal. Temos que ir, ele gritou, puxando-a pelo braço. Eles não podem descobrir. Descobrir o quê? Sofia não conseguia processar. O que mais estava escondido? Eduardo se colocou à frente, bloqueando o caminho. Não, você vai me explicar tudo antes de ir para qualquer lugar. Sua voz era firme, mas seu olhar estava tomado por um misto de medo e determinação. E então, enquanto a confusão aumentava e sirenes se aproximavam, uma nova verdade emergiu. O homem que gritou, aquele interno, estendeu a mão e, com um olhar sinistro, disparou algo que os deixou gelados. Todos vocês estão em perigo. O que está prestes a acontecer vai abalar tudo. Nesse instante, uma explosão enorme sacudiu o local. O som ensurdecedor fez com que as paredes das lojas estourassem, enquanto os vidros quebravam em 1000 pedaços. Sofia cobriu a cabeça, mas a força da explosão a derrubou no chão. O pânico se instalou ainda mais, as pessoas gritando e correndo em todas as direções. Eduardo, em estado de choque, olhou para a fumaça que se espalhava. As sirenes, agora em um frenesi. O que foi isso? Ele gritou, agarrando Sofia pelo braço para que se levantasse. E de repente, no meio do caos, uma figura surgiu das sombras, caminhando lentamente em direção a eles. O rosto era desconhecido, mas o olhar era intenso e predatório. O homem que se dizia pai de Sofia, agora pálido e perdido, começou a perguntar: Você está aqui? Você trouxe eles? A multidão estava se dispersando, mas Sofia e Eduardo permaneceram paralisados. Quem? Quem você está procurando? Sofia questionou, sua voz tremendo. Os que sabem a verdade. Eles estão vindo, respondeu o homem com desespero. Nos olhos, Eduardo se virou para Sofia, seu coração batendo freneticamente. O que ele queria dizer com isso? Quem eram eles? Sofia sentiu um frio na espinha, suas lembranças se agitando. Um sentimento ancestral de que havia algo em seu passado que estava sendo redescoberto agora. Mas algo ainda mais estranho começou a se formar. A mulher na multidão, a mãe de Sofia, estava agora ao lado do homem. Seus olhos estavam desesperados e incrédulos. Sofia, temos que ir agora! A mulher implorou, puxando-a. O que vocês estão escondendo? O tom de Eduardo estava cheio de frustração, querendo respostas. Mas a verdade estava mais distante que nunca. A figura que se aproximava já estava apenas a alguns passos. Sofia olhou nos olhos do homem interno. Seu olhar era cortante. O que fazia ali? O homem sorriu de maneira sinistra. Ah, mas vocês não entendem, não é?
Esta é apenas a primeira camada da verdade. O que vocês são, o que vocês têm, mudará tudo. O jogo começou e não tem como voltar atrás agora. Sofia e Eduardo trocaram olhares. O que quer que estivesse prestes a desmoronar, o chão sob seus pés pareceu se abrir. As peças estavam se movendo, e eles estavam no centro de um tabuleiro que nunca imaginaram jogar. E a revolução estava à vista. Muito mais intensa do que qualquer eles imaginavam. As sirenes se aproximavam. A fumaça ainda pairava. E a única certeza que Sofia tinha é que a partir daquele momento, nada seria como antes. Qual era o verdadeiro significado dessa conexão? E como a verdade revelada abalaria não apenas suas vidas, mas a de todos? Ao seu redor, a fumaça pairava no ar, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo. Um sinal de alerta que pulsava junto com o coração de Sofia. O que está acontecendo? Ela sentiu o mundo girar ao seu redor, a adrenalina correndo em suas veias. Eduardo a segurou firmemente, seus olhos fixos na mistura de confusão e medo que reinava entre a multidão. Eles estão vindo! O homem interno sussurrou, seu olhar desesperado se fixando em um ponto distante. Precisamos sair. Agora! Ele se virou, mas antes que pudesse dar um passo, um segundo disparo ecoou. E o pânico nas pessoas ao seu redor se intensificou. Todos gritavam, empurrando-se uns aos outros, tentando escapar da cena caótica. Sofia, apertando a mão de Eduardo, sentiu um nó na garganta. As revelações sobre seu pai, sobre sua verdadeira identidade, esmagavam-na. Eduardo, talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer, ela sugeriu, a hesitação em sua voz refletindo seu medo. Escute, você não sabe quem ele realmente é. Eduardo protestou, seu olhar gelado em certeza. Ele pode estar te enrolando. E você pensa que o que os outros disseram não foi uma mentira? O homem respondeu, sua voz carregada de urgência. Seu pai não desapareceu à toa. Ele se sacrificou por vocês. Agora, temos que encontrá-lo antes que seja tarde demais. A multidão começava a se afastar, o caos tornando-se um redemoinho de pessoas nervosas. Sofia sentiu seu coração pulsar mais forte. E se o homem estava dizendo a verdade? Era uma possibilidade que ela não podia ignorar. E se for verdade, o que há de errado em saber? Eduardo hesitou. O medo em seus olhos começou a se misturar com a curiosidade. O que você sabe? Ele forçou as palavras, sua voz tensa, mas agora com um toque de esperança. Ele deixou pistas, segredos que podem trazer à tona tudo o que foi escondido. Mas eu preciso da ajuda de vocês. O homem olhou para ambos, seu olhar intenso capturando a atenção de Sofia. Não há mais tempo. Eles estão chegando. E se souberem que você está aqui... Um novo grito cortou o ar. As pessoas começaram a se mover de novo. Mas agora havia uma direção. Um objetivo. Elas se afastavam do barulho. Era uma fuga coletiva. E dentro de Sofia, uma força maior começou a emergir. Ela olhou para Eduardo e viu que sua expressão tinha mudado. A preocupação virou determinação. Se for verdade, se o seu pai ainda estiver vivo, nós temos que fazer isso! Juntos! Eduardo pegou a mão de Sofia, decidindo que não poderiam ignorar nenhuma possibilidade. Sofia assentiu, finalmente sentindo que havia mais do que apenas desespero naquelas palavras. Então, para onde vamos? Eu tenho um local. Um esconderijo onde eles não nos encontrarão. O homem interno respondeu, gesticulando para seguir por uma saída lateral. Mas precisamos ser rápidos. Enquanto o trio corria pelas ruas, a adrenalina os empurrava. Sofia sentia a pressão do momento, mas havia uma centelha de esperança. Quando eles finalmente chegaram a um lugar seguro,
um armazém abandonado, a realidade começou a se assentar sobre eles. O homem fechou a porta com cautela e se virou. Sofia, você tem que entender que sua vida está em risco. Há muito mais em jogo do que vocês imaginam. E se você estiver mentindo? Eduardo cortou, sua cautela voltando à tona. Não podemos simplesmente confiar em qualquer um. Não estou aqui para brincar com suas vidas. Por favor. O homem falou, sua voz tensa. Eu sou seu tio. E seu pai está mais perto do que vocês pensam. As palavras dele caíram como uma bomba. Sofia olhou de Eduardo para o homem. O que mais iria revelar? A necessidade de respostas queimava dentro dela mais do que o medo. O que estava por vir? Então, quem sou eu realmente? Sofia perguntou, agora tomando controle da conversa, sua voz se firmando. E o que aconteceu com My Family? Essa é a primeira de muitas perguntas, Sofia. O homem sorriu, um sorriso que tinha um toque de tristeza. Mas você precisa estar preparada para tudo o que está por vir. Sofia e Eduardo trocaram olhares cúmplices. A partir de então, o mistério apenas começava. A verdade os aguardava e a jornada que se seguia prometia não apenas responder questões, mas abrir portas para um futuro desconhecido e potencialmente perigoso. E neste momento, o ciclo de uma nova aventura estava prestes a se desenrolar. É isso aí! Amigos, essa história continua e você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para fazer a magia do algoritmo acontecer. Eu quero saber tudo sobre suas reações e teorias. Então, inunde a seção de comentários com suas ideias. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Sua participação faz toda a diferença.